Assim que é bom, ao vivo é Pronto. melhor. Sem É, ensaio. isso, eu e o Faustão, quando a gente faz ao vivo, acontece. Não tem tablet, Bom, gente, então tá. é só um bilhetinho na mão, né, professor? É só um bilhetinho na mão. Bom, então o Antônio José da Silva, o judeu, nasceu em 1705. Ele era um escritor e um dramaturgo brasileiro, nascido no Brasil colônia. Então, ele pequeno, ele foi para Portugal, ainda jovem, ele foi para Portugal e é em Coimbra que ele escreve o conjunto da obra dele. E também é lá que ele é apelidado de o judeu. É uma pesquisadora que é grande estudiosa da obra dele, ela diz que mesmo sendo preso, torturado e perseguido pela Inquisição, ele fez da palavra a arma de resistência política e social. Então, foi nos cárceres do Santo Ofício, ou seja, preso pela Inquisição, que ele escreveu o burlesco e o irônico conto Obras do Diabinho da Mão Furada. Então, isso foi escrito. O escritor, o autor, classifica de modo corajoso todos os seus inquisidores. Esse é o outro lado do Diabinho. Já vou explicar para vocês do que trata. Chamando-se de a pior gente que há no mundo, dando-lhes como castigo o fogo terrível do inferno. Então, quando ela diz que lá ele coloca e ele julga todas as pessoas, é porque as classes mais elevadas, mais abastadas ou detentoras do poder aparecem no diabinho da mão furada. Bom, no momento em que ele coloca, inclusive papa, inclusive padres, no texto do Diabinho, então, perseguido. E ele foi vítima da perseguição que vai dizimar em 1712 todos os cristãos novos no Rio de Janeiro. Ele foi preso pela Inquisição, junto com ele foi toda a família. Foi a mulher grávida, que se chamava Leonor Maria, foi a mãe dele, foi a tia, foi o irmão André, e todos queimados na fogueira. Tem um filme no YouTube sobre o judeu, sobre a vida do judeu, mas ele é muito escuro, não dá para ver direitinho, eu acho. Eu não gosto de filme muito escuro, mas se vocês quiserem dar uma olhada, vocês fiquem à vontade. Então, ele escreveu sátiras criticando a sociedade portuguesa da época. As comédias ficaram conhecidas como a obra do judeu. Foram encenadas em Portugal nos anos da década de 1730. E ele escreveu óperas. Muitas das suas óperas foram publicadas em 44, em 2 volumes, na série que ostenta o título Teatro. As Guerras do Alequim e da Mangerona é uma comédia de 2 partes, escrita por ele, que foi representada no Teatro do Bairro Alto, em Lisboa. Então, o que ele fez da obra dele, o principal, ele escreveu justamente quando estava na prisão pela Santa Inquisição. Bom, então, as obras do Diabinho da Mão Furada. Ele foi escrito no século XVIII,
quando em Portugal a Inquisição se fazia sentir. Mas não só em Portugal, também no Brasil, né? No Rio de Janeiro, os cristãos novos foram dizimados. Então, o soldado Peralta, era esse o nome dele, Peralta. Ele vinha das guerras de Flandres. O que a gente chama de Guerra de Flandres a última guerra a última batalha da Primeira Guerra Mundial, tá? E ele vai para Lisboa e no caminho, no Alentejo, ele conhece o Diabinho da Mão Furada, que vai acompanhar durante toda a viagem, tentando ao pecado. Mas ele na verdade, é um personagem picaresco, ele é um bobo, ele quer tirar vantagem onde ele pode tirar, e não mais do que isso. Ele acredita no diabinho, e daí a pouco mais, assim, ele já não acredita, mas ele continua fazendo. Bom, a peça é escrita em 5 folhetins, né? Seriam 5 atos, são 5 folhetins. Então, eu vou ler para vocês uns pedaços, tá? Para vocês conseguirem entender. Então, ele vem vindo lá de Flandres e o diabinho encontra ele. Ele não sabe que o diabinho é o diabinho. Por quê? Porque o diabinho vem vestido de frade. Então, ele julga que é um frade. E encontrou um primeiro lugar para dormir, para comer, para dormir, enfim. E aí o diabo diz para ele, olha, tem um estrondo grande, e o diabo diz para ele, olha, despeja, atrevido soldado, este aposento, se não queres morrer nele. E aí ele fica muito espantado com aquilo que diz o diabo, e o soldado, então, vendo-se no aperto, agora eu estou lendo, ele não teve outro remédio mais que meter-se no canto da chaminé, e tornando-se as boas com o dono da casa, que até o diabo se obriga de lisonja pelo que tem de enganador. Lhe disse, senhor Barrabás, aí ele usa muita ironia, ele transforma o soldado numa espécie de... Assim, ele é um sujeito puro e é engraçado por isso. Aí ele já sabe que ele está junto com o diabinho. Então ele vai falar com o diabinho e diz assim, senhor Barrabás, Astarate, Bestial, Asmodeu, Levitã, ou Belzebu, ou qualquer outro modo, príncipe infernal, que vossa diabrura seja, não é política de grandes amigos usarem rigores com os humildes. Perdoe vossa diabrura violar o solitário desta casa com minha assistência, considerando que o medo e o frio fazem meter o homem com seu inimigo, e como desta noite era tão grande, não me obrigou a não reparar no terror dela. Sirva-se vossa diabrura de tornar a telhar a casa, porque me repare da chuva, que, rompendo a luz do dia, o despejarei logo. Contente-se por castigo do meu erro com os sobressaltos e tal. Tá aí o diabinho realmente arruma a casa. Mas, na verdade, eles vão sair no dia seguinte, porque o soldado quer ir para a casa dele. E o soldado tem toda uma formação religiosa, e ele tem toda uma formação religiosa, é um cara que só quer fazer o bem. Então, agradeço a sua diabrura, senhor Diabinho da Mão Furada, a hospedagem desta noite por ser irrecusável. Mas os favores que promete os escuso, porque, como sua demonência
costuma pôr o mal pelos beiços de semelhantes promessas, com que engana os parvos, para depois se pegar delas com tanto com um tanto que eu não entendo o que está escrito, mas para depois usar delas para ficar com o próprio sujeito. Não quero eu prato de ouro em que hei de escarrar sangue, e sangue espiritual com risco de salvação. Claro que o diabo não vai aceitar que ele saia assim do seu domínio, né? E ele diz, o diabo, ora digo, que és discreto, pois me conheces tão bem. É verdade que a profissão de minha natureza é a que supões, de enganar com promessas de bens, para deles tirar males de quem os recebe, sem considerar a pensão com que lhe os concedo, porque os ignorantes cuidam que ao receber não há engano, mas de mim podes estar seguro que de ti não quero nada mais que fazer-te bem, porque parece que outro demo como eu me cortou o umbigo. Então, claro, ele faz o diabo, diz tudo que o soldado diz, o soldado tem consciência do que faz o diabo. Portanto, ele sabe que para cada prato de ouro que ele ganhar, vai derramar o seu próprio sangue. Mas o diabo, que é malandro, o tal do diabinho, ele desconversa o soldado. Ainda replicou o diabinho, não se percam trutas a bragas enxutas. Os bons pescadores se tornam presentadas, e presentes a que não custam o que os recebe, mais que aceitá-los. E ele responde. Bom, e ele ouve e ele vai todo o tempo respondendo e tal. E, enfim, ele consegue sair daquela casa, mas sai junto com ele o diabinho. E aí, assim, começam uma série de visitas. Primeiro eles recebem as bruxas e depois, no percurso deles até Lisboa, eles vão conhecendo outras criaturas. Mais parece pregador que soldado, disse o diabinho, contra o hábito da tua profissão, porque os mais soldados não são diabos, são as peles deles na blasfêmia e liberdade de consciência com que executam seus vícios. E o soldado, ele sabe que os soldados têm vícios, né? É verdade que a vida do soldado é muito licenciosa, mas nem por isso deixa de haver muitos timoratos e reformados, porque os perigos de que escapam na guerra muitas vezes lhes fazem emendar a vida por não os tomar neles a morte carregados de malefício. Bom, então eles ficam nesse diálogo e vão fazendo a viagem para Lisboa. Eles caminharam um pouco e pareceu ao soldado que estava numa ponte. O diabinho fantasticamente lhe representou fingida e indo passando, ao parecer, de Peralta pela ponte, eles foram pelo meio do rio, sustentando no ar do diabinho, o qual lhe disse que ali veria o pouco que importavam para com ele prevenções e cautelas. Então, o diabo fez com que ele conseguisse passar sem passar pela ponte. Ele ficou extremamente assombrado quando se viu no meio da corrente e não sabia o que fazer, né? E o diabinho, então, diz para ele que não se preocupe, que o diabinho está lá para ajudar. Então, assim fez o diabinho e foram caminhando para a cidade de Évora. Peralta, imaginando no meio de que havia de tomar para se apartar de tão prejudicial companhia. O diabinho fulminando em belecos para executar suas maldades. Ele tenta
ele até tenta se desvincular do diabinho, mas ele não consegue. Então chegaram em Évora e logo o Peralta pediu jantar e recebe um jantar farto, e até que ele se dá conta que ele está mais ou menos na porta do inferno. Vinha muita gente correndo para ele e ele, admirado de ver tão grande alvoroço para tão triste habitação, perguntou ao endiabrado o que era. E o diabinho, assim, o diabinho disse que não nem tão pouco ser senhores do que tinham, os quais tinham passado a vida em tanta abstinência que lhes representava a sua ignorância, que havia ser menos penosa do que no inferno. Então eles começam, a partir daí, eles começam a encontrar uma série de personagens. E esses personagens são personagens do povo, da nobreza e algumas vezes os pobres também. E aí o Peralta a vida vai passando na frente dele através desses outros personagens, e são personagens evidentemente criados pelo diabinho e que tem características muito próprias. Por exemplo, os ministros ocultos das partes que fechavam a porta e cerravam, enviados fazenda de pleiteantes, aves baldias. As chancelarias não era onde se põe o sebo para enganá-los. O juiz rede e os advogados, os ministros dos caçadores, e por mal abrirem, caçaram os tormentados que vão padecendo. Então, os juízes e os advogados é que dão um jeito naquela turba que vem vindo e que ele enxerga. E perguntou o Peralta ao diabinho quem eram aqueles. Respondeu-lhe que eram advogados constituídos em trapaças, onzenas e afetações, que por terem das partes interesses e dádivas com espórtulas mais excessivas ao merecimento do seu trabalho, fulminavam requerimentos quiméricos, sem fundamento de razão ou justiça social. Pois bem, ele continua caminhando, e aí, quando o Peralta pergunta pro companheiro, ou pro diabinho, que gente era aquela, apareceu mais gente, ele lhe respondeu que eram poetas que condenaram por darem epíteto às belezas humanas, chamando-lhes divinas, angélicas, idolatradas e soberanas. Então, como eles chamaram pessoas que são humanas com um tipo de lisonja, os poetas também são condenados pelo diabo. Por isso, aí ele enxerga que tem um sujeito encostado na parede e o diabo diz: este é Ovídio, assoltando o seu pai por fazer versos e ele prometendo em verso de se emendar, porque é tal a doença da poesia que, por mais que procurem os gênios que a professam deixá-la, se não podem livrar dela. Então, assim, ele vai encontrando, inclusive, poetas conhecidos, e os poetas estão pagando os seus pecados, eles são condenados, ele está na porta do inferno, né? O poeta ouviu um tropel de gente de novo, e também tesouras fazendo uma barafunda de todos os diabos. E a causa da sua diferença
era sobre quais foram na vida maiores mentirosos. Como os de Sovelas eram sapateiros e os das tesouras, os alfaiates. Então vão passando pelo diabinho todas as classes que ele realmente quer criticar. Quando Peralta, em outra parte, viu muitas pessoas cobertas de ásperos cilícios, macilentas e fracas, ajoelhadas, defronte de um demônio que estava sentado sobre um trono de fogo, que ardia sem dar luz, o coroado de negro fumo. Assombrado, Peralta, de tal visão, perguntou a seu familiar infernal que gente era aquela. Ele respondeu que eram mártires do diabo, que ainda chamavam hipócritas. Então, os hipócritas também foram para o inferno. E assim a coisa vai seguindo. Os cavaleiros também foram para o inferno. A paz, cavaleiros. Amigos somos todos. Esses senhores foram meus companheiros em executarem maldades. Vossas diabruras me hão de fazer mercê de lhes dar agasalho, pois tantas diligências fizeram a vida por merecer. Então, os cavaleiros também estão lá. E ele vai passando por todos aqueles que estão no inferno e que alguma coisa eles cometeram. Se eles não cometeram um pecado, o diabo que faz a tentação, que é o caso do diabinho, ele fica tentando até que caia em tentação. Não nego, disse o diabinho, que há bons e maus. E os que merecem o nome de bons são aqueles cujas obras se conformam com a antiga nobreza de seu sangue. Porém, aqueles que entram no noviciado da fidalguia cuidam que na inchação e soberba consiste a sua conservação e respeito. Todos se perdem sem que minhas tentações os obriguem. Então, os nobres são sempre condenados, né? E, em seguida, ele encontra barqueiros, carreteiros, carniceiros, todos que juravam em falso. E juravam em falso para conseguir mais durante a vida. Todos eles foram também para o inferno. Ele continua essa viagem pelo próprio inferno. Então, lastimado de ver tão rigorosos tormentos, perguntou Peralta ao diabinho que rei era aquele e que pessoas eram aquelas que acompanhavam. Era Saul, que depois de ser ingrato a quem de baixeza da sua humilde o levantou à dignidade real. E foi também Davi, querendo lhe tirar a vida por galardão de o livrar do gigante Goliat, e lhe lançar o demônio do corpo com suavidade de seu cântico e virtude das vozes de sua harpa. O que os que acompanhavam eram senhores que o imitaram. Então, aqueles que andavam junto com a nobreza tinham o mesmo comportamento. Então, assim, ele continua, num determinado momento, os 7 pecados capitais se transformam em personagens. E claro, eles são... Professora, tem uma aluna, Oi. Desculpa lhe interromper, tem uma aluna na sala de espera. Obrigada. Tá, obrigada. Ok. Ela conseguiu. Deu, já entrou. Bom, então, é tudo muito engraçado, a forma como ele... Quer dizer, engraçado se eu tiver, evidentemente, o espírito
gracioso da época, né? Mas, na verdade, as pessoas, o que ele conhece são as pessoas que não prestam e que, evidentemente, foram para o inferno. A Ângela é uma, era casada, mas ela é uma mulher da vida, né? Então, ela vai, procura o Peralta de noite e ele nem acorda. E quando ele acorda, ele corre com ela do quarto, o que significa que ele não está deixando se dominar pelo diabinho. Esse fruto tornou Peralta. Tiram os ignorantes que, cegos de apetites, se lhes introduz, lhes hão de ouvir falar as almas passadas dessa vida. E porque o dia está formoso, eu me visto à pressa e daremos uma volta pela cidade e iremos dormir em Montemor. Seja boa hora, respondeu o diabinho, e aí eles fazem. Só que no caminho, o diabinho entra num templo onde tem uma missa. E ele sai, o Peralta entra num templo onde tem uma missa. E isso contraria muito forte o diabinho. Continuam a sua viagem e aí chega um preso e o Peralta decide salvar o preso pagando a liberdade dele, compra a liberdade dele para deixar livre. Bom, começaram sua jornada e em breve espaço, sem saber como nem cansar o caminho, se achou Peralta com seu companheiro no Rossio de Montemor, onde tomaram pousada aquela noite. O motivo foi dizer, o hóspede e a sua mulher que fizeram as postas de carne muito grande. Então eles começam, o casal começa a brigar, porque o marido acha que ela gastou muito na comida dos hóspedes. E o casal começa a brigar e o Peralta ouviu e não interferiu nisso, né? Porque ele até achava que era obra do próprio diabinho. Então, com razão, me encareceste tanto a arquitetura de tão soberano edifício, mas que palácio é esse? Eles chegam num palácio enorme e começam aí. Esse palácio é o palácio do próprio diabo, e como ele começa a ver as pessoas que estão queimando no inferno, estão pagando a sua conta lá com o diabo. Agora a gente está nos casos mais graves. Então, quem gostava muito de riqueza, e aí vem uma série de personagens que são todos eles personagens em pecado, por isso eles foram folheto quarto, ou o quarto A, o quarto capítulo diz assim: puseram-se a caminho os dois companheiros para as vendas novas. Peralta discorrendo sobre o meio que elegeria para se apartar de tal companhia sem perigo de algum dano. O Peralta só queria se ver livre do diabinho. E o diabinho, eliminando maldades, porque o que ele tinha que fazer era tentar o próprio Peralta, de modo a levar o Peralta ao pecado e ao inferno. Então, eles chegaram à primeira venda da Silveira, onde Peralta, querendo tomar alguma refeição, viu que toda a justiça de Montemor tinha preso ao dono dela. Tanto que o diabinho viu isso, fez retirar o Peralta e lhe disse que passasse a tomar refeição na segunda venda e que nas vendas novas iria ter com ele, porque determinava livrar aquele homem. Então, o próprio diabinho tenta enganar o Peralta.
Bom, Peralta chegou ao sol posto, às vendas novas, e na pousada em que se agasalhou estava o religioso a quem espantara a mula perto do rio. E aí o Peralta diz, não quis passar dali, considerando seu sucesso, que mais vale quem Deus ajuda que quem muito madruga. E agradecido, Peralta ficou agradecido e tal, e o diabinho continuava procurando tentar o Peralta. Seria meia-noite e já tinham todos repousado, largo espaço, quando o diabinho, sem lhe abrirem a porta, entrando na pousada, tratou de fazer das suas. O primeiro com quem contendeu foi com o dono da casa, entrando no cubículo em que ele dormia. Pôs as mãos na cabeça e começou a tornar a culpa ao marido, dizendo: não tivesse mais que fazer senão a louça em pedaços. O que ele faz? Ele entra nessa estalagem, enfim, nesse ambiente, e estão dormindo os donos, e ele quebra toda a louça e bota a culpa no próprio marido. E aí a mulher fica brava, diz: para que trouxeste a louça por aqui? Foi por teres mais guardada? Que diabo de governo é o teu? E aí eles começaram a brigar. Eles continuam a viagem, e durante todo o tempo é isso. É gente pecadora, é gente brigando, é gente se desrespeitando, até que eles começam a encontrar assim, a gula, a traição, aquilo tudo que é os 7 pecados capitais. Então ele trabalha com metáforas, né? Muito bem, ele personifica os pecados capitais. Ele encontra também o rei Midas, aquele que toca, tudo que ele toca, ele transforma em ouro. Então, atônito estava Peralta da consideração daquelas maravilhas, imaginando que eram fábulas sonhadas ou ilusões fantásticas de seu companheiro, mas vendo que os sentidos operavam livremente, se não acabava de resolver em sua imaginação, e por se livrar do cuidado que se lhe causava, pediu ao diabinho que seguissem a sua jornada. Ele ia cair em tentação com o rei, né, que transformava tudo em ouro. Então, o que ele decidiu? Ele decidiu, bom, vou embora daqui e aí não cai em tentação. E realmente foi isso que ele fez. Surgiu uma figura, a cobiça, né, transformada em gente. Ela protestava e dizia ao diabinho que se intentasse tirar Peralta da sua jurisdição. O Peralta incomodava muito a cobiça, porque ele não era um sujeito ambicioso. Entraram numa venda e tinha gente jantando. E por que não deixasse o diabinho de fazer ali as suas, tomou a figura de um feroz lobo e se pôs a passear defronte da porta diante de todos. Disse um passageiro: há maior desaforo que o daquele animal que na metade da hora do dia esteja aqui tão confiado à vossa vista, sem temer o dano que nele podemos executar. E foi falando assim. O lobo, os pastores que tinham acudido o que aconteceu lá, terminaram fazendo com que o diabinho deixasse de ser um lobo. E ainda zombaram. E o quinto e último
enquanto durou a pendência do lobo, eles chegaram no Vale das Cebolas. Chegaram à aldeia galega antes do sol posto e disse o diabinho a seu companheiro que se agasalhasse na pousada que lhe parecesse, porque naquela noite não podia assistir-lhe, porque tinha muito que fazer com os banqueiros daquela terra. Então, os banqueiros são todos eles condenados. Os arrais também são condenados. Os arrais são das embarcações, né? E nesse tempo saía já o Peralta da pousada, em companhia do religioso, para se embarcarem, e achou à porta um pobre com 2 muletas, que se fingia aleijado de uma perna. Aí o Peralta tenta ajudar esse pobre, mas o pobre estava enganando ele. Na verdade, não era pobre e nem não tinha problema na perna. Então, esse também iria para o inferno. Ausente o diabinho, ficou o religioso, um religioso que estava acompanhando eles agora, de ver qual era a natureza do demônio, pois até os que mais se deixavam enganar dele perseguia seus sequazes da vida, como se viu no exemplo do referido pobre e diferenças que arguiu entre os barqueiros, de quem ele publicava tantas maldades. Peralta não cessava de dar graças a Deus, de ver com o remédio para seu intento e livre de tão infernal companheiro. Embarcaram no fim, enquanto durou a viagem, fez o religioso, que era um homem douto, um sermão aos passageiros sobre os ardis e enganos do diabo. André Peralta, a prudência com que se não deixara vencer deles, exortando aos banqueiros, fossem muito reformados e timorados, porque o diabo brincava que eram piores que ele mesmo. Então, o diabinho, no final, ele vê que não vai conseguir dar conta, ele para e entra então em cena um outro religioso que eles tinham encontrado no caminho, e esse outro religioso ajuda o Peralta. Acabada a viagem, que foi muito boa, assim que desembarcaram, se foi Peralta com o religioso a caminho do convento de Chabregas, aonde ao outro dia se lhe lançou o hábito do seráfico. Padre São Francisco, que ele recebeu com grande edificação e alegria. Bom, isso tudo é escrito no português, num português da época, porque eu só consegui essa edição que eu passei para vocês, que é uma edição bem antiga. Então, nós podemos pensar assim, né? O soldado Peralta, que estava vindo de Flandres, ele vai para Lisboa e no caminho ele encontra então o diabinho da mão furada e que vai acompanhar um bom pedaço da viagem, sempre tentando ao pecado. Ele coloca a mulher na cama do Peralta, ele coloca dinheiro na frente do Peralta, ele coloca tudo que ele pode colocar de bom, ele coloca na frente do Peralta. E ele vai assim, sempre tentando, porque este é o papel do demônio. Então, o que o demônio faz? Ele faz das suas, ele cria divisões, ele cria briga, ele espalha confusão, ele faz travessuras e ele se diverte, o diabinho se diverte sempre. Peralta, então, se depara com personagens excêntricas em situações que são situações insólitas, né? E ele viaja até o inferno. Ele vê os tormentos porque passam as almas que são pecadoras, visita o palácio onde encontra os 7 pecados capitais e o diabo lhe aparece vestido de frade.
Mas ele descobre, evidentemente, ele logo descobre. Aqui são 2 edições mais atuais que nós pegamos. Então, o mais importante é que ele consegue fugir da casa da cobiça. O Peralta, não se deixa envolver pela cobiça. Então, o real e o sobrenatural se misturam no Alentejo numa novela diabólica, né? Como é que se mistura? Ele vai usar personagens como Peralta e o Diabo, ele vai usar personagens humildes, sem profissão, passam o tempo vagabundeando, e isso pode ser lido como uma novela ou um conto maravilhoso. Eu acho que tem que ser lido como uma dramaturgia maravilhosa. Maravilhoso no sentido de ter cenas fantásticas, no sentido de trabalhar com esses seres que não são seres reais, né? O que é o maravilhoso? O maravilhoso é um corte na realidade. E todas essas figuras do diabo e esses outros que caíram na tentação do diabo, eles fazem parte de um outro universo, é por isso que é maravilhoso. A gente pode dizer que esse texto do Judeu é uma tentativa de paródia do Fausto ou da Divina Comédia. E, como paródia, ele trabalha com anti-heróis. De fato, o herói desse texto, ele é um anti-herói. Por que ele é um anti-herói? Porque ele é um herói picaresco, né? Ele vai com o diabo, ele continua com o diabo, e ele tem ideias que são, assim, muito pueris, completamente inocentes. Então, o subgênero a gente diz que é o picaresco. A igreja comete, agora vamos entrar no real, tá? A igreja, muitos consideraram e muitos consideram ainda, estudiosos da obra do Judeu, que a igreja se equivocou, porque a igreja entendeu o quê? Que ele estava criticando a Santa Inquisição. E vários intelectuais se manifestaram e vêm se manifestando porque eles simplesmente acham que não era crítica à Santa Inquisição, não é, apesar da gente ter cônegos, padres condenados ao inferno, mas ele estava mais preocupado em trazer o riso para dentro do seu texto. O próprio Machado de Assis, ele fala sobre o Antônio José da Silva, né, o judeu, e ele diz o seguinte: a preocupação do judeu não era criticar a igreja, mas fazer rir. E isso, assim, muitos acham que ele não tinha um espírito crítico a essa altura. Ele não condenava a igreja, mas utilizou os elementos da igreja para fazer graça. E claro que a época da Santa Inquisição, até porque a Igreja Católica estava perdendo muito com o avanço do Lutero, ou começou a perder muito desde de Lutero, então entendeu a Igreja que ele era assim, ele era judeu, portanto ele já era pecador de saída, né? E que se transformara num judeu
novo, um cristão novo, é muito mais para procurar uma saída do que por fé. Ele vem de uma família, de fato, de cristãos novos que se refugiou no Brasil. E o Antônio José da Silva Coutinho é considerado um dramaturgo português mais importante entre Gil Vicente e Almeida Garrett. Na verdade, o Gil Vicente foi a figura mais importante do teatro português. Os autos do Gil Vicente são autos famosos, né? Vocês devem lembrar do alto da Barca do Inferno, a Barca da Glória, né? Então, o mais famoso deles é o Gil Vicente, mas também Almeida Garrett é importante porque escreve o auto do Frei Luís de Souza dentro daquilo que se pretendia de uma nova escola, que é o romantismo. Então, aqueles que estudam o judeu, eles não têm nenhum problema em colocar o judeu Antônio José da Silva entre Gil Vicente e Almeida Garrett. Isso vai dar, então, os três mais importantes do teatro português: Gil Vicente, o judeu e Almeida Garrett. Bom, por que é importante? O que ele faz? O que faz do teatro dele alguma coisa importante? O que faz é que ele rompe com os modelos clássicos, né? Ele se inspira no espírito e na linguagem do povo. Ele traz o espírito do povo, a linguagem do povo, e ainda incorpora na sua peça o canto e a música. E é interessante que esse próprio auto, depois não sei se vocês vão ler, mas enfim, aquele que vocês têm a cópia, o próprio texto, ele traz alguma coisa de inovadora, porque ele se coloca entre a narrativa e os momentos de poesia. Ele é todo intercalado, narrativa e poesia. Então, nesse sentido, ele é inovador, ele rompe com o clássico e assimila o espírito do povo. O Peralta é o próprio povo. Né? O Peralta é o próprio povo, ingênuo, mau caráter, mas religioso. Bom, a obra do judeu foi reunida em 2 volumes e se chama Teatro Cômico Português. Vocês podem encontrar essa obra Teatro Cômico Português, vocês podem encontrar na internet. Ele também escreveu poesia, e aí ele utilizou dos recursos da poesia barroca, é rico em inversão, vocabulário, o estilo é todo ondeado, né? O barroco, e ele chegou a usar o maneirismo. O maneirismo não é outra coisa senão o barroco sendo levado à última instância. É a poesia barroca que já é toda enfeitada, com o maneirismo ela se torna mais ainda, e mais, o maneirismo é um movimento que lida todo o tempo com a discussão entre a carne e o espírito. Todo o tempo do maneirismo é isso aí. Bom, o que o... Deixa eu conseguir aumentar aqui. Aqui. Bom, o que ele escreveu? Esopaida, ou Vida de Esopo, Os Encantos de Medeia, Anfitrião, ou Júpiter e Alquimena, Labirinto de Creta,
variedades de Proteu, é a mais famosa, que é Guerras do Alecrim e da Manjerona. Ele também escreveu O Precipício de Faetonte, Prodígio de Amarante, que é uma comédia escrita em castelhano, Amor Vencido de Amor e Os Amantes de Escabeche. Essas duas peças, O Amor Vencido de Amor e O Amor em Escabeche, elas foram perdidas, até hoje não foram recuperadas. Existe um manuscrito na Biblioteca da Academia de Ciências de Lisboa que atribui a Antônio José da Silva, o judeu, deixa eu trazer mais para cá para vocês enxergarem, a autoria da novela, que é uma novela exemplar e picaresca, obra do Diabinho da Mão Furada. Entretanto, num outro manuscrito, o José Antônio Saraiva, que é um professor aposentado da Universidade do Porto, ele diz que não é dele, desse autor, mas ele atribui e coloca na Biblioteca Nacional essa mesma obra a Pedro José da Fonseca. Então ele diz o seguinte: não é essa obra a obra do diabinho de mãos, da mão partida aí. Ele diz: olha, isso não é da Mão Furada, isso não é absolutamente do judeu. E ele faz um estudo mostrando que não é. Mas já existem outros estudos, e talvez mais profundos do que o próprio Saraiva, e que dizem que efetivamente é dele as obras do Diabinho da Mão Furada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Professora, essa perseguição aí, essa perseguição aí dos judeus aí, ela já era milenar na época. O que acontece? Evidentemente já era milenar, mas o que acontece é que a igreja começa a perder, né? Começa a perder sua força. E de alguma maneira ela tem que recuperar, né? Então, o que acontece? Nessa época, e essa época é 1700, 1700 e pouco, os judeus eram condenados por si só. Judeu é condenado à forca. Por quê? Porque não acredita em Jesus, não acredita em Deus. Era Então, na Península Ibérica... Era um povo ateu? Um povo ateu não tinha crença? Não, ele não era ateu. Era um povo que estava esperando, como espera até hoje, a chegada do Messias. O que não acreditavam que Jesus pudesse ser, enfim, o Messias. Então, nessa época, o que fazem os judeus para escapar da Inquisição? Eles se transformam em judeus novos, em cristãos novos. E esses cristãos novos passam a ser perseguidos sem nenhuma pena pela Inquisição. E vocês vejam o seguinte, ó, tudo bem que o judeu tenha sido morto porque escreveu isso, porque eles entenderam que estava debochando da igreja, daquilo que a igreja acreditava. Tudo bem. Mas eles mataram a mulher
a tia, o filho. Por quê? Simplesmente porque eram cristãos novos. Então, isso foi muito forte, sobretudo em Portugal, aonde a Inquisição teve uma força total, né? E o judeu não conseguiu escapar. Ele faz com a Divina Comédia, mas ele não dá ênfase assim no limbo, no purgatório, dá ênfase no inferno. Ele vai direto para o inferno. É, É. Eu não sei se eu particularmente assim, eu não vejo coisas em comum com a Divina Comédia. Ele vai no inferno, mas ao mesmo tempo ele não sofre, ele visita e ele assiste de longe as pessoas que estão no inferno. Mas, enfim, existem estudos sobre isso. E tem gente que acha que sim. Peralta parece também ser um sinônimo do diabo, né, professora? Peralta, né? Que é outro personagem. O Peralta é o soldado, né? Não é o diabinho. Eu acho que para enfatizar esse caráter picaresco é que o soldado se chama Peralta. Peralta. Diga. Por que esse autor ele é pouco mencionado? Eu nunca tinha ouvido falar nele antes dessa disciplina. Alguns, né? Eu não sei por que alguns autores nunca são mencionados na escola. Assim, eu nunca tinha ouvido falar no judeu. A senhora tem alguma ideia, alguma dica, assim? Como? A senhora tem alguma ideia, alguma dica? Por que ele é tão ignorado, assim, né? Quero dizer, eu acho, né, que é, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu não sei das outras pessoas, né? Mas ele, a rigor, ele tinha que ser estudado também na brasileira, na literatura Não, brasileira. sim. Assim como o Antônio Vieira é. Sim. Antônio Vieira, vocês estudam na brasileira. Sim, sim. Na brasileira A. Isso mesmo. Ele teria que ser estudado nas duas disciplinas. Uhum. Eu particularmente acho que ele não entra nos currículos. Os colegas portugueses têm assim uma ideia muito fechada do que é bom e do que não é bom. Entendi. E o assim, ele evidentemente ataca Portugal, né? Naquilo que Portugal mais acredita. E aí isso eles não toleram. Uma outra isso é muito curioso. Eu tinha uma professora portuguesa dando aula no pós e eu mostrei para ela a minha disciplina e eu estava pensando na época em fazer um curso só sobre a Flor Bela Espanca. E a Flor Bela Espanca é maravilhosa, né? E ela disse, não, a Flor Bela Espanca a gente tira. E aí eu perguntei por quê. Porque a Flor Bela Espanca foi um mau exemplo de mulher portuguesa. Então, ela que é considerada entre os 4 maiores sonetistas da literatura portuguesa, Camões, Antero de Quental, Flor Bela Espanca e Camilo Peçanha, são os 4 maiores sonetistas da literatura portuguesa. E eles São muito marginalizados. significa muito marginalizados.
porque a Flor Bela Espanca, assim, fumava quando mulher nenhuma fumava, porque a Flor Bela Espanca, ela não usava, as outras mulheres, de uma maneira geral, usavam um pseudônimo para conseguir botar a literatura dentro da roda, a literatura delas, então usavam um pseudônimo masculino. Elas não apareciam como mulheres que fizeram a poesia. Então ela fumava, ela teve 4 casamentos num país extremamente católico, né? E ainda se suicidou, quer dizer, ela fez tudo que não devia de fazer, Sim. segundo os padrões da mulher portuguesa. Então, até hoje eles têm, assim, alguma coisa contra a Flor Bela Espanca. E esse escritor, o Antônio José da Silva, é um sujeito que tem uma obra que tem que ser estudada. Eu nunca vi nem monografia, nem dissertação de mestrado, nem de doutorado. Nunca vi, enfim, nenhum trabalho sobre o judeu. Interessante. Né? Mais pergunta, gente? Portugal era um país muito conservador na época, Eu ou acho que ainda até hoje. Na época, não. Portugal é um país conservador. Ainda, né, professor? Sim, Portugal é um país totalmente conservador. A sociedade portuguesa é a sociedade patriarcal. Não tem conversa. Alguma pergunta, gente? Não? Tem alguém do grupo que ia apresentar hoje? Prof, eu tava dando uma olhadinha no Moodle. Eu não sei se tinha algum grupo pra apresentar hoje. Pelo menos não Tinha, sabe tava por lá quê? no Moodle. Não, eu não tenho, eu não tinha por escrito, mas eu recebi 2 e-mails hoje Ah, tá, desculpa então. perguntando se é, e bom, isso é muito complicado, né? Na verdade, quando o grupo decide que vai fazer um autor, é um compromisso que está assumindo, né? E os compromissos a gente honra, a gente não deixa passar batido. Bom, gente, então era isso. Agradeço a atenção de vocês. Boa semana. Não aguento. Boa semana para vocês. Um beijo. Qualquer Boa coisa, me semana. mandem um e-mail ou me escrevam pelo WhatsApp, tá bem? Tá legal. Ok, Obrigado boa pela, semana, Boa prof. Tchau, semana, gente. pessoal. Boa obrigado pela semana, aula, Boa colegas. professor. semana para vocês também. Obrigada.